Infelizmente, as ideias hoje elas sofrem com um termo de polarização, onde nós temos dois extremos de cada lado. E quando esses extremos se juntam, é como se fossem dois polos de uma bateria e há um curto-circuito, existe uma explosão. O que nem sempre é agradável. Uma das figuras mais importantes na filosofia, que é a figura de Sócrates, ele dizia e ele defendia a ideia de que o diálogo ele deveria ser praticado para que se chegasse o mais próximo de uma verdade que possa existir. Sócrates ele defendia a ideia de que não existia simplesmente um conceito absoluto e uma verdade suprema, mas que quanto mais discussão se houvesse a respeito desse determinado assunto, se chegaria mais próximo à verdade sobre aquilo em questão. Sócrates é uma figura tão importante que a filosofia hoje é dividida em 3 períodos, que é o pré-socrático, o socrático e o pós-socrático, que é aquele que vem antes de Sócrates, durante a vida de Sócrates e após a morte de Sócrates. Um dos seus pupilos, um dos seus discípulos, Platão, ele defendia uma ideia interessante sobre um mundo onde existia as coisas perfeitas, o mundo das ideias de Platão. E nesse mundo perfeito existia, vamos, por exemplo, colocar a figura de um homem. E esse homem, nesse mundo das ideias, ele era perfeito. Porém, no mundo material onde nós existimos, nós temos então uma sombra daquela ideia de homem. E todos nós somos uma aproximação daquela ideia principal que existe só no mundo das ideias. Esse conceito ele não parece tão absurdo quando nós pensamos sobre sonhos, sobre projetos. Quando nós idealizamos uma empresa, quando nós idealizamos uma arte, uma música, por exemplo, no nosso conceitual, no nosso interior, quando nós estamos gerando esta ideia, ela é perfeita aos nossos olhos. E quando nós vamos dar forma a esta ideia, muitas vezes não sai aquilo que nós queremos, mas sai uma aproximação daquela ideia perfeita que nós tivemos. Sócrates usava um método que é usado até hoje por professores, que é chamado de método socrático. No método socrático é feito perguntas, é feito indagações às pessoas para que elas possam chegar às suas próprias conclusões. E isso só é possível se houver diálogo, se houver discussão. Mas a discussão que aqui nós falamos não é aquela discussão que nós vemos hoje neste mundo polarizado. Esta discussão defendida por Sócrates é onde existe uma teoria e outro lado da mesma teoria, e existe uma discussão, existe um diálogo, existe um questionamento de pergunta e resposta mutuamente, e então é alcançado conscientemente, logicamente, com uma ideia trabalhada, onde houve pessoas pensando a respeito e houve um raciocínio lógico, e então se chegou a alguma conclusão. Mas essa ideia ela também não é uma ideia conclusiva, ela é uma ideia que abre espaço para novas ideias, é uma ideia que abre mais espaço para ainda mais discussões e ainda mais conscientização e raciocínio lógico. Hoje em dia nós vemos que foi perdido essa ideia de questionamento, essa ideia de diálogo, essa ideia de contestação. Nós poderemos citar exemplos de grupos religiosos, onde hoje se um membro de uma igreja discute com um pastor ou com um padre ou com a autoridade religiosa, ela é excomungado pela igreja e é vista como uma ovelha rebelde. Mas na verdade o que nós vemos no decorrer da história é que o questionamento ele traz crescimento. E nós temos que ter essa ideia de questionamento, de porquê, de querer entender, de querer indagar como aconteceu
certa coisa, o porquê de acreditar naquilo. Sócrates chegou a essa conclusão porque foi-lhe dito que ele era uma pessoa muito sábia, que ele era a pessoa mais sábia da sua época. E, humildemente, ele não aceitou aquela palavra que foi dito pelo oráculo de Delfos. E ele não aceitou aquela palavra e ele procurou por pessoas mais sábias do que ele. E então, em sua mente, tentando entender que talvez fora uma parábola dita pelo oráculo na época, e algo que não queria dizer literalmente aquilo, e ele começou a procurar por pessoas sábias, e ele começou a procurar por professores. E ao visitar esses professores, Sócrates descobriu que esses professores eles não eram nada mais, nada menos do que papagaios, eles simplesmente repetiam algo que eles aprenderam com alguém. E não havia indagação. E quando Sócrates ele entrava em confronto com essa ideia, ele perguntava o porquê daquilo, por que era assim, por que ele achava que era assim. E esses professores, essas pessoas sábias, diziam, porque nós aprendemos que era assim. E simplesmente isso. E Sócrates ele não aceitava esse tipo de resposta. Ele queria entender o porquê daquilo, ele queria entender como acontecia. E hoje em dia nós perdemos esse questionamento, nós estamos em uma degradação, nós estamos em um retrocesso científico, filosófico, porque hoje em dia se um aluno questiona um professor, é desrespeito. Se ele pergunta e ele diz eu não concordo, ele está desrespeitando. Se um membro da igreja chega na autoridade eclesiástica e fala, mas por quê que a igreja prega isso? Aí eles dizem, porque a Bíblia diz assim, e é isso que é, e acabou. E não existe um raciocínio lógico, não pode haver uma discussão, porque sempre que existe uma discussão, essa discussão é levada como sinônimo de desrespeito. E não é por aí que a coisa funciona. Isso é um retrocesso. Da mesma forma, na política, nós temos o pessoal da direita e o pessoal da esquerda, é a polarização. E quando a direita defende quem está no poder e fala, não, isso daqui é o certo, porque o presidente disse que é assim e assim tem que ser e acabou. E você é da esquerda, você é burro. É esse o conceito, pelo menos no nosso país hoje. E eu não estou dizendo que a esquerda tem razão, eu não estou dizendo que a direita é errada, eu estou dizendo que a direita e a esquerda, elas são partes importantes na política porque existe um questionamento, existe uma cobrança e essa cobrança ela traz benefício, essa cobrança ela traz autoconhecimento. E nós não podemos usar de uma figura pública como se fosse um time de futebol. E nós torcemos, vencendo ou perdendo, nós estamos lá torcendo por eles. Não é time de futebol. Não é time de futebol. Nós devemos indagar o porquê. É claro que ninguém é perfeito, existem erros humanos que são praticados, alguns aceitáveis e outros não. Mas deve haver um questionamento, sempre. Existe uma frase, atribuída falsamente a Voltaire: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. E essa frase, legal de se analisar, é uma frase que nos põe a pensar, que a pessoa pode estar errada, mas pode ser que alguma parte daquilo que ela disse, ela traga um raciocínio de questionamento que nos leve a uma conclusão superior daquela resposta que nós achávamos que nós tínhamos. Concluindo, eu acredito que Sócrates ele era o mais sábio da sua época justamente porque ele não tinha uma cabeça fechada, ele não tinha uma opinião formada, mas ele estava aberto a novos conhecimentos e ele sempre procurava andar com pessoas mais inteligentes do que ele pelo menos julgasse ser mais inteligentes do que eles.
E Sócrates muitas vezes batia de frente, discutia com outros filósofos, e esses filósofos, por não saber responder, não ter a resposta das perguntas de Sócrates, muitas vezes ficavam bravos, porque não estavam acostumados com questionamento, estavam acostumados com cordeirinhos que abaixavam a cabeça e simplesmente escutavam tudo aquilo que era dito e não questionavam em nada. Um conceito religioso que é usado nos dias de hoje é que os membros das igrejas são ovelhas, mas quem deve considerar um membro uma ovelha é o seu pastor e unicamente o seu pastor. Cada ovelha deve se considerar um leão. Por que isso? Então você está defendendo a ideia de que um membro de uma cultura religiosa deve se levantar contra a sua autoridade. Não é isso, mas deve indagar, perguntar o porquê de estar sendo pregado, de estar sendo dito aquilo e tentar achar um raciocínio lógico naquela palavra. E não simplesmente acatar tudo que o seu pastor, padre, ou seja lá o que for, esteja falando para ele. Dizendo de um ponto de vista religioso, onde nós nos consideramos cristãos em maioria, o próprio Cristo, ele questionava os mestres nas sinagogas e o próprio Cristo, ele gostava de discutir opiniões. E nós, como imitadores de Cristo, também devemos discutir opiniões, devemos ouvir, devemos falar, devemos concordar, devemos discordar, mas devemos pensar a respeito. Não podemos ter essa ideia de que tudo aquilo que nos é falado é um conceito verídico e absoluto, pois isso nos levará a uma morte de mente, a uma morte de busca pela verdade. E uma vez que entrarmos nisso, a hipocrisia é o que vai crescer e vai reinar no mundo.